Olá, eu sou Helena Canário, sejam muito bem-vindos ao Conversas que Nutrem, sponsorizado pelo Nestlé Nutrition Institute Portugal. Este é o nosso primeiro episódio de uma temporada e a ideia é ter aqui conversas com profissionais, referências nas mais diversas áreas e para dar o pontapé de saída temos connosco hoje a professora Conceição Calhau. Olá, muito bem-vinda. A professora Conceição, que é professora catedrática na Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas, obrigada por ter aceito este nosso convite e estar aqui connosco. Muito obrigada pelo desafio, principalmente por ser o primeiro episódio e dar os parabéns à Nestlé por mais uma iniciativa naquilo que é a literacia, ou neste caso até o levar conhecimento aos profissionais de saúde. Obrigada. Professora, tem-se falado cada vez mais de intestino e saúde, é um tema muito recorrente atualmente. Em microbiota intestinal, qual é de facto a relevância deste tema quando nós pensamos nos primeiros 1000 dias de vida? Bom, temos aqui logo vários tópicos para explicar, até porque estamos numa fase em que muito se fala do intestino e podemos até negligenciar o tópico dizendo que agora virou moda ou dar-lhe menos de importância por causa disso, mas é preciso perceber porque é que tanto se fala do intestino neste momento. Por um lado, porque na medicina e na ciência que evoluímos percebemos que ao contrário do século passado, nem todos os bichos são maus, portanto tínhamos muita ideia de que o bicho era mau e obviamente as doenças infecciosas foram um problema, vieram as vacinas e os antibióticos, mas efetivamente temos uma diversidade de micro-organismos que nos permitiu evoluir enquanto espécie humana e acho que este conhecimento também se deve a evoluções da parte mais analítica, portanto conseguimos estudar estes micro-organismos e na realidade provavelmente porque o nosso estilo de vida tem sido menos adequado para estes micro-organismos, estamos a ter cada vez mais a certeza de que há um desequilíbrio, ou havendo um desequilíbrio deste ecossistema, temos uma forte relação com as doenças de hoje. E, portanto, acho que por causa disso nós temos cada vez mais informação e temos mais comunicação, e ainda bem, porque os primeiros 1000 dias de vida também sabemos da sua importância, os primeiros 1000 dias, os 9 meses de gestação, os primeiros 2 anos de vida, naquilo que é a programação metabólica, a programação da saúde ou da doença ou do risco de doença na idade pediátrica e na idade adulta. Portanto, tendo todo este investimento, ainda faz mais sentido conhecer esta realidade do microbiota, porque também é durante os primeiros 2 anos de vida que ele se instala e que ele se constitui. E, portanto, são de facto 2 anos, ou melhor, os primeiros 1000 dias de vida, uma oportunidade, porque a vulnerabilidade ou a suscetibilidade é muito grande. Há uma forte relação, por exemplo, também com o desenvolvimento do sistema imunitário, com este microbiota. E, portanto, obviamente que um compromisso da formação deste órgão, microbiota intestinal, principalmente microbiota intestinal, e há um compromisso da formação do sistema imunitário, e acho que isso é muito fácil nós compreendermos que os 2 primeiros anos de vida o sistema imunológico vai aprender aquilo que é do próprio, o que não é do próprio, o que é uma ameaça e o que não é uma ameaça. Portanto, chegar à vida adulta com um bom microbiota deve-se muito a estes primeiros 1000 dias de vida. Muito bem. E quando falamos no acrónimo HMOs, o que é isto concretamente? Portanto, os oligossacarídeos presentes no leite humano, nós sabemos que o leite humano tem lactose, mas também agora, e o agora já vem do século passado, em que temos a noção de que existem oligossacarídeos que estão presentes no leite humano, que não estão presentes no leite de vaca e que resultam de um acabamento também da lactose, ou seja, nós acabamos por ter uma produção na glândula mamária de lactose, mas depois alguma dessa lactose é desviada para ter ainda a adição de outros açúcares e resultam oligossacarídeos, dezenas de oligossacarídeos diferentes, que são estes HMOs e que de facto sabe-se que eles são um componente muito importante do leite humano, aliás pode ser o terceiro dos sólidos e portanto estes componentes estão no leite materno provavelmente
para fazer as suas funções importantes, e não é provavelmente porque já há muita evidência sobre isso. E não tem valor calórico, não é? Não tem a função energética é principalmente da lactose. Portanto, aliás, é curioso nós percebermos a importância da lactose no leite materno. Os leites dos mamíferos têm muita lactose. Nós temos, de facto, os que têm placenta, além da lactose, têm os oligosacarídeos, mas que não têm função energética. Os que não têm placenta, os oligosacarídeos têm função energética. Portanto, pensando que eles não têm a sua função, não é propriamente a de energia, é porque eles estão a fazer outras funções. Tem um papel importantíssimo, não é? Outro tema que é muito recorrente, por exemplo, a questão entre pré e probióticos. Há muitos profissionais de saúde que muitas vezes estão a falar de probióticos referindo-se aos pré e vice-versa. Mas associamos imediatamente, quando falamos de pré-bióticos, à fibra. Quais são as características particulares que têm estes HMOs e qual o seu potencial? Portanto, quando se fala em pré e probiótico, aliás, o próprio conceito de probiótico vem do século passado, Metchnikov, em que ele observa que pastores búlgaros que ingeriam os laticínios, leites fermentados, tinham mais saúde e, portanto, ele define como, para a flora intestinal saudável, são alimentos que promovem essa flora intestinal saudável e, portanto, dá-se então o conceito, ou surge o conceito de probiótico, é pró-vida e tem vida. O pré-biótico é o alimento ou que promove o crescimento do probiótico. Podemos ter um simbiótico, que é exatamente onde temos o pré e o probiótico. Neste conceito de probiótico e de pré-biótico, os HMOs têm outras funções que não é só de pré-biótico. Portanto, quando pensamos num exemplo de um pré-biótico ou de um componente dos alimentos, neste caso o leite humano, que promove, e em concreto, neste caso, será um comportamento bifidogénico do intestino. Portanto, temos um microbiota intestinal mais rico em bifidobactérias e deve-se principalmente à presença destes oligosacarídeos, que são substrato específico e é exclusivo para este tipo de bactérias. Portanto, de facto, este conceito de pré e de probiótico na saúde tem a ver exatamente com esta simbiose. E estes simbióticos podem ser distintos, podem ser complementares ou simbióticos sinérgicos, não é? Sim, dependendo da sua relação. Se estivermos na mesma matriz alimentar, nós chamamos simbiótico, portanto, se tem os dois, mas chamamos complementares quando eu tenho um pré-biótico e tenho um probiótico, cada um na sua função, mas em funções paralelas. E complementares, mas temos um sinérgico quando efetivamente o probiótico utiliza o pré-biótico para a produção de produtos que têm depois de facto grande relevância para a saúde. E era o que me remetia exatamente à próxima questão, que é qual é então o papel destes oligosacarídeos na saúde, não é? A médio, a longo prazo? Eles portanto, eles no leite humano, e como eu dizia há pouco, eles têm uma importância para que de facto existam depois bifidobactérias, e as bifidobactérias com estes pré-bióticos, com os HMOs, e estas bifidobactérias, porque têm enzimas e transportadores para estes substratos, vão produzir, por exemplo, a partir do triptofano vão produzir o indol, que é um metabolito extremamente relevante até para o desenvolvimento do sistema imunitário. Também vai utilizar para a produção de ácidos gordos de cadeia curta. Portanto, na realidade, estas bactérias com estes substratos que promovem depois um metabolismo específico, vai levar a produtos que chamamos os pós-bióticos, que são muito relevantes para funções quer do desenvolvimento do sistema imunitário. Nós sabemos, por exemplo, na ausência da exposição aos HMOs, por exemplo, leites de fórmula que não têm HMOs, podemos ter uma resposta mais TH2 do que TH1. Portanto, o equilíbrio TH1-TH2 é muito relevante para a presença destes HMOs e, portanto, desta sinergia e desta, no fundo, um efeito sinérgico é quando eu tenho, de facto, estes produtos que são extremamente relevantes. Por exemplo, os ácidos gordos de cadeia curta que são produzidos da interação dos HMOs com as bifidobactérias são extremamente relevantes, por exemplo, para a maturidade das células do epitélio intestinal, para a formação das junções apertadas. Portanto, na verdade, este será o caminho ao descobrirmos a importância dos HMOs no leite humano. Hoje já sabemos que muito provavelmente eles também têm um papel importante na idade adulta. Aliás, tivemos há muito pouco tempo no The Guardian uma notícia sobre componentes do leite humano, os HMOs, que poderiam ser o elixir da juventude. Eles, por exemplo, têm um papel muito importante para
impedir a formação de um biofilme para a resistência aos antibióticos, que é um biofilme de patobiontes que se forma e estes HMOs acabam por dissolver ou impedir a formação. Portanto, são extremamente promissores. Estava aqui a lembrar, por exemplo, na ausência do leite materno, e hoje em dia nós já temos fórmulas infantis disponíveis que têm a adição destes oligosacarídeos estruturalmente idênticos, quando um profissional pensa em recomendar uma fórmula, muitas vezes não distingue propriamente a fórmula A ou a fórmula B. O que eu quero dizer com isto? Muitas vezes diz, ok, qualquer fórmula pode ser uma possível indicação para a alimentação da criança. Faz diferença então entre ter fórmulas sem HMOs, fórmulas com HMOs atualmente e com aquilo que nós conhecemos em termos de evidência científica e destes tais benefícios tão importantes. Sem dúvida, Helena, até porque, em primeiro lugar, nós sabemos que o aleitamento materno é aquilo que se promove, mas sabemos que a realidade é uma realidade diferente. Portanto, não temos um aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses, como se recomenda, em 100% da população. O que significa que há, efetivamente, uma necessidade de ter um substituto e que não será, claramente, o leite de vaca. Portanto, temos de ter fórmulas infantis e aquilo que é a ciência que vai permitindo conhecer mais sobre o leite humano, permite-nos ter fórmulas cada vez mais adequadas àquilo, com a maior aproximação à fórmula do leite humano. Considerando aquilo que eu fui dizendo da importância do microbiota durante os primeiros 1000 dias de vida, e reparem, 1000 dias são os primeiros 2 anos de vida e não propriamente os 12 meses, que aliás, essa também pode ser uma questão a discutir. Considerando a importância estamos num período ainda de neurodesenvolvimento, num período de desenvolvimento também do sistema imunitário, considerando a importância de termos o desenvolvimento de um bom microbiota e que para isso eu preciso de ter substrato e que esse substrato, grande parte, são os HMOs, portanto faz todo sentido que a evolução das fórmulas infantis sejam com a adição, a evolução seja com a adição destes HMOs, com os HMOs que se vai conhecendo ou reconhecendo como estando em maior protagonismo, também com alguma diversidade da química e da função, porque há diferentes químicas e diferentes funções, portanto a função está associada à estrutura, portanto há uma relação forte, ou seja, não é um qualquer HMO, eles vão tendo funções diferentes, eles quimicamente podem ser classificados em neutros ou acídicos, os acídicos estão muito mais até relacionados com o neurodesenvolvimento, dentro dos neutros depois os que têm fucose e os que não têm fucose, e nesta diversidade química vão tendo funções diferentes. Portanto, faz algum sentido olhar para as diferentes químicas e as diferentes funções e também aqueles que vão estando em maior proporção nas diferentes maturidades do leite para termos fórmulas cada vez mais aproximadas, mais capazes de mimetizar o leite humano. Sem dúvida, estava a ouvi-la falar e estava-me a lembrar, portanto o caminho da indústria foi um bocadinho esse, não é? Tentar quantificar aqueles que existem em maior concentração e que provavelmente também são mais fáceis e passíveis de mimetizar, digamos assim, mas ter um complexo, por exemplo, atualmente numa forma que possa já representar a tal diversidade e a diferenciação de HMOs que existem no leite materno faz com certeza toda a diferença, não é? Faz todo sentido e aliás quando pensamos nesta cópia e nos lembramos, não muito, quer dizer, ainda é recente dos PUFAs, não é? Do DHA. Sim, em 1980 e tal, 1990, por aí. Isso não é, quer dizer, se olharmos para trás, para o passado, percebemos que a identificação dos ômega 3 no neurodesenvolvimento, principalmente do DHA, e a sua entrada para as fórmulas foi fundamental, ninguém questiona hoje em dia. E, portanto, neste momento, para os oligosacarídeos que estão presentes no leite humano, acho que se está a fazer exatamente o mesmo caminho. E creio que também daqui por algum tempo, se calhar também já ninguém vai questionar tanto. Mas estava aqui a pensar noutra questão. Por exemplo, o leite materno, em termos de Organização Mundial de Saúde, a recomendação é que, se for possível amamentar uma criança, que se prolongue até aos 2 anos. Faz ou não sentido, numa fórmula acima dos 12 meses, manter HMOs? Na realidade, nós até sabemos que para o próprio neurodesenvolvimento nós temos até aos 2 anos e, portanto, de facto, essa recomendação está bastante bem suportada. Quando a pergunta é se faz sentido ter os HMOs, em primeiro lugar, acho que faz sentido ter fórmula
e não ter leite de vaca, que essa é outra questão. Porque, aliás, quando eu estava a rever aquilo que foi a propósito do Inquérito Alimentar Nacional que se fez em 2015, 2016, curiosamente a pergunta que se foi fazendo era qual é que era a utilização do leite de vaca até aos 12 meses, e portanto é baixa, mas de facto ninguém perguntou acima dos 12. Portanto eu acho que se tem que mudar aqui um bocadinho esta realidade, até porque se fala em primeiros 1000 dias de vida, portanto os primeiros 2 anos de vida são fundamentais. Nessa lógica faz todo sentido os HMOs também no segundo ano de vida, até porque a própria concentração e a diversidade de HMOs vai mudando ao longo da maturidade do leite e, portanto, faz sentido acompanhar. E provavelmente em algum momento da lactação, alguns até podem aumentar a sua quantidade enquanto uns decrescem, não é? É um outro aspecto que também se tem colocado, e agora estou-me a lembrar por causa da questão dos 12 meses e da OMS, desta última recomendação e guidelines que lançaram em 23, onde de facto a introdução do leite de vaca é passível de ser introduzida por volta dos 6 meses, o que é um bocadinho também estranho, estando nós no continente europeu, e onde tem sido feito um trabalho muito interessante para não introdução de leite de vaca antes dos 12, portanto parece quase um retrocesso, não é? É um retrocesso, Helena. Eu não tenho dúvidas que essa recomendação, ou essa reflexão, porque acho que não devia ser essa recomendação desta forma, pode fazer sentido em determinados contextos de outros países e não propriamente na nossa realidade da Europa. Portanto, acho que isso efetivamente era um enorme retrocesso. Muito bem. Pensando aqui em algumas questões do clínico, portanto, de quem está no dia-a-dia a fazer a sua clínica, quero deixar aqui algumas mensagens práticas para o clínico que faz uma recomendação deste género? Ou pelo menos que faça o clínico pensar. Como estávamos a dizer há bocadinho, as fórmulas não são todas iguais e acho que aqui existem já algumas evoluções, claramente evoluções muito positivas, em que temos introdução de HMOs, como também de algumas bactérias, como é o caso das que utilizam esses HMOs. Portanto, faz algum sentido, principalmente quando também temos evidência de que uma bactéria em particular que utiliza em primeiro lugar os HMOs, probiótico. Um probiótico que é o primeiro da linha, que é o que tem mais enzimas, que expressa mais enzimas para, de facto, utilizar estes substratos, que é o Infantis, Bifido Infantis, está muito menos presente nos países industrializados. E, portanto, nesse sentido, primeiro, porque ele está muito presente nos bebés que têm leite materno. Quando olhamos para essa realidade e comparamos os de leite materno, mas industrializado ou não industrializado, de facto há diferenças. Por isso também parece relevante que as fórmulas possam também pensar nessa presença, porque não bastará o substrato, temos também que ter o seu utilizador, porque claramente o que mais nos importa no fim é que se tenha a produção de metabolitos que depois são a razão para os benefícios para a saúde. Que falámos anteriormente, sem dúvida alguma. No caso, por exemplo, Helena, há um aspecto particular e que espero que a indústria aí também tenha a sua evolução e o seu caminho, que é relativamente aos prematuros, portanto, à própria prevenção da NEC. Nós sabemos que há, por exemplo, HMO em particular que está muito associado, que inversamente associado ao risco de NEC, ou seja, nós sabemos que a opção do leite materno muitas vezes não é possível, em algumas situações recorre-se ao banco de leite, que também faz todo sentido, mas sabemos que nem todos os leites têm esta concentração, tem a presença deste HMO e maior concentração e, portanto, parece-me que o caminho poderá ser criarmos um suplemento com este HMO. E é um desafio também para a própria Nestlé. Eu sei que há alguns anos que a Nestlé também investiga esse HMO, embora eventualmente se calhar a adição de outros HMOs que também sejam relevantes a uma forma, por exemplo, para bebês prematuros, não é? Possa fazer realmente também a diferença. Portanto, as formas não são todas iguais. Concorda com isso? Obviamente que não são, e não só na evolução que fizemos relativamente à concentração da proteína, como ao tipo de proteína, ao tipo de hidrólise, como também, obviamente, a questão dos pré e do probióticos. Nós sabemos que, por exemplo, os oligosacarídeos de frutose, os FOS e os GOS, portanto os de galactose também. Eu ia lhe perguntar isso a seguir, exatamente. FOS, GOS.
HMOs, estamos a falar da mesma coisa? São Estamos, prebióticos, mas sim. serão exatamente a mesma coisa? Têm papéis diferentes? Como é que podemos distinguir? Esta é uma questão importante, até porque muito ouvimos falar da importância dos FOS e dos GOS enquanto prebióticos. Efetivamente são prebióticos, são bastante relevantes, mas o leite humano não tem FOS nem GOS. Portanto, a glândula mamária não sintetiza nenhum dos dois e, portanto, claramente são dois prebióticos com algum interesse, mas nada tem a ver com esta realidade dos HMOs, do seu potencial, porque o seu potencial vai muito para além de prebiótico. Portanto, a sua função, como eles são oligosacarídeos, e se sabemos que os patobiontes, por exemplo, aquilo que têm de afinidade para receptores membranares é para o glicocálice, portanto para oligosacarídeos da mucosa do epitélio intestinal, é percebermos que a presença destes HMOs acaba por baralhar os patobiontes e os patobiontes ligam-se aos oligosacarídeos, ou os oligosacarídeos, porque têm afinidade para receptores membranares, se ligam aos receptores impedindo os patobiontes. Portanto, já aqui tem uma função completamente diferente, muito para além daquilo que é o efeito pré-biótico, que é potenciar o crescimento e a presença de bactérias, por exemplo, as bifidobactérias, a Akkermansia ou os lactobacilos. Por exemplo, efeitos no neurodesenvolvimento. Por exemplo, efeitos para aumentar a expressão de proteínas pelas células do epitélio intestinal. Portanto, efeitos epigenéticos. Portanto, isto não tem nada a ver com o seu efeito pré-biótico. Portanto, os HMOs são uma coisa, os FOS e o GOS são outra. Com certeza. Portanto, claramente estamos a falar de estruturas diferentes, E de funções diferentes. E, portanto, não devem ser postas no mesmo saco como se fossem todos o mesmo. Embora, obviamente, que FOS e GOS também é uma mistura muito estudada e há misturas de FOS e GOS também utilizadas com outros objetivos em termos de formas infantis e que são úteis nesse sentido, não é? São úteis e é importante também, mais uma vez, reforçar que se os prebióticos não são todos iguais, os probióticos também não. E cada um tem a sua função determinada. Sim, e isso é importante, não só do ponto de vista da aplicação clínica, mas também da investigação ou da leitura de artigos científicos, porque muitas vezes as meta-análises, as revisões sistemáticas metem tudo no mesmo saco. Portanto, procuram ou pesquisam e para quem não está tão dentro da matéria, se calhar às vezes é um bocadinho mais difícil. É mais difícil, principalmente em relação aos probióticos. Metem tudo probiótico. Muito bem, se eu lhe pedisse assim 2 ou 3 mensagens interessantes para deixarmos no ar. Em relação ao microbiota intestinal, que efetivamente é um investimento que fazemos, até mesmo na própria mulher em idade fértil e na grávida, porque ela convém iniciar a gravidez com um bom microbiota, até porque há uma transmissibilidade da mãe para o filho. Portanto, há que fazer um maior investimento na saúde intestinal da mulher em idade fértil. E depois, na questão dos primeiros 1000 dias, terem atenção à alimentação do bebê, portanto, o primeiro alimento, o leite materno. Obviamente, não podendo ser o leite materno, fórmulas que sejam o mais aproximadas do leite materno, com presença de pré e de probióticos, de preferência sinérgicos. Claro, exato, e que realmente potenciem os efeitos que realmente são depois interessantes para a saúde do lactente. Eu gostaria imenso de agradecer à professora Conceição esta conversa, foi a nossa primeira convidada neste Conversas que Nutrem. É de facto um privilégio tê-la aqui connosco. Enquanto professora, o ano passado, não como professora, mas como autora, lançou um livro muito interessante. Quer-nos falar um bocadinho sobre o seu livro? Deixemos de tretas. Exato. A ilusão da comida saudável vem esclarecer, até porque, e o vosso papel aqui nas conversas que nutrem bem, também é importante, que é posicionarmos um bocadinho mais de outros formatos para combater aquilo que são os ruídos das redes sociais. Portanto, a primeira motivação para escrever o livro foi colocar os pontos nos is, relativamente a mitos e àquilo que já não é propriamente alimentação saudável. E isto até se calhar em relação aos primeiros 2 anos de vida, cada vez ainda mais importante, porque muito ouvimos falar das papas caseiras, muito ouvimos falar de ruído, que os é também açúcares, outro retrocesso, porque a segurança alimentar foi uma conquista que a indústria nos permitiu.
E depois, obviamente, podermos que hoje é muito polémica, não é? Com toda esta temática dos processados e os ultraprocessados, que é um drama. A tecnologia alimentar é uma ciência que nos permitiu também ter mais segurança, ter mais qualidade alimentar. Claro que nós não podemos também, como há bocadinho falávamos, os probióticos, meter tudo dentro do mesmo saco. Claro que há alimentos que a indústria produzem que não são adequados. Da mesma forma que eu posso em casa ter uma alimentos preparação de uma forma errada. Culinária. Exato. Também completamente inadequada. Portanto, acho que as redes sociais são muito importantes, as pessoas que têm presença nas redes sociais podem ter uma importância muito grande, mas efetivamente, hoje em dia, o ignorante é aquele que não é propriamente o que não tem acesso à informação, é aquele que tem dificuldade em perceber o que é verdade e o que não é verdade, ou o que importa e o que não importa. Distinguir o trigo do joio, e, portanto, não é? essa foi a motivação para o livro, que faz uma viagem sobre os temas mais da ordem do dia das redes sociais, e espero que relativamente Estava a estas... à espera de um sucesso assim tão grande. Não estava à espera. Não estava à espera que fosse tão útil. Mas ainda bem que é útil para os que leram o livro, que, aliás, estou extremamente grata aos leitores, que de facto até divulgam e promovem a leitura do livro e que tenha de facto um papel importante para ajudar as pessoas a cuidarem mais de si e a serem mais críticos. Claro que sim. Professora Conceição, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito este nosso convite, de ser a nossa primeira convidada neste Conversas que Nutrem, sponsorizado pelo Nestlé Nutrition Institute Portugal. Vai ser, com certeza, o primeiro de muitos episódios com outros convidados que teremos aqui e, portanto, para si que nos está a seguir, mantenha-se atento ao próximo episódio. Muito obrigada.